A música que nós vamos cantar fala-nos do amor de Deus, fala-nos da forma como Ele sempre está atento a cada um de nós, ao nosso clamor. Os olhos dele estão sempre atentos a nós. Nós acreditamos nisto. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Paz de Deus a todos os irmãos. Hoje gostaria de refletir acerca de como nós podemos enfrentar novos desafios. Há circunstâncias que podem vir à nossa vida em que nos obrigamos a alterar como procedemos, como agimos, e se é verdade que nós, durante este tempo, já de certa forma podemos dizer, bem, mas eu já me conformei, eu consegui me adaptar, mais ou menos, é verdade que sim, a esta altura é provável que nós todos já possamos dizer isso, mas e após? E quando este período passar, quando a normalidade
voltar a acontecer, voltar-se a instalar? Será que tudo vai ficar igual? Será que tudo vai ser na mesma? Ou não? Bem, há coisas que de facto já mudaram. Há coisas que, quer a nível profissional, mesmo também a nível de igreja, tivemos que adaptar, tivemos que mudar. E quantas delas não serão ou não se constituirão novos desafios para o que aí vem? Então é nesta perspectiva, digamos, após este período que nós podemos pensar, ou que nós vamos pensar. E claro que estes são princípios que nós vamos destacar no livro de Neemias, não apenas para este momento, mas para qualquer desafio, qualquer circunstância que possa se constituir um desafio para nós, por assim dizer, no futuro. Então nós podemos aplicar. E para isso vamos contextualizar o episódio de Neemias, lendo o capítulo 1, a começar no versículo 1. História de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, do ano 20, do reinado de Artaxerxes, encontrava-me eu na fortaleza de Susã. Quando chegou da província de Judá, Anani, um dos meus irmãos, com mais alguns homens, pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado ao cativeiro da Babilónia. Eles disseram-me o seguinte: esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas ainda destruídas pelo fogo. Ao ouvir isto, sentei-me a chorar e durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Então, nós percebemos aqui que a vida de Neemias, podíamos dizer, estava a acontecer tudo normalmente, estava perante o rei, a servir o rei, e a dada altura ele recebe notícias acerca da sua cidade, acerca do seu povo, e isto mexeu com ele. Isto então constituiu-se um desafio para ele. E ele poderia fazer duas coisas. Ele poderia ignorar, ele poderia simplesmente passar por cima e dizer: bem, isso não é comigo, eu estou longe. Ou então ele poderia fazer alguma coisa. Perante esse desafio, então, o que é que ele fez? E é aqui que nós vamos começar a pensar no primeiro ponto. E perante esse desafio, tal como Neemias, nós precisamos de encarar e avançar. Diz o capítulo 2, versículo 1 e 2. O rei deu-se conta de que eu estava muito triste, o que antes nunca tinha acontecido. Perguntou-me ele então: que é que tu tens? Tu não estás doente, portanto, isso só pode ser uma grande preocupação. Neemias teve tempo de lamentar e, como vimos, ele não ficou por aí. A tristeza não tem que ser um impedimento. Há tempo para chorar, mas logo quanto possível devemos procurar levantar a cabeça e encarar a situação. Foi isso que Neemias fez. Depois precisamos de avançar, não ficar no lamento, mas procurar então perceber que nova direção podemos tomar face àquele desafio. Para isso, a ousadia pode fazer a diferença. E Neemias, mesmo com receio, à pergunta do rei: o que é que se passa, Neemias? Ele, com ousadia, ele questionou, ou ele pediu ao rei, ele falou daquilo que se passava, e enfim, e mesmo no pedido que o rei lhe diz: o que é que tu queres, o que é que tu me pedes? Então, ele teve ousadia para pedir ao rei permissão para sair, enfim, material, tudo isso que ajudou a avançar perante aquele desafio. E lendo os versículos 3 a 6 deste capítulo, nós percebemos isso facilmente. Então, depois de nós encararmos e avançarmos, nós precisamos de, em segundo lugar, confiar e motivar. Quando fazemos a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra, então nós podemos avançar com confiança. Não confiantes de que não haverá problemas, que tudo correrá bem. Já vamos perceber que não se passou isso também com Neemias. Mas confiantes de que Ele estará connosco. E isso poderá ser o pontapé de saída para que outros ajam também, para levar outros à ação.
Versículo 18 do capítulo 2 diz: Quando lhes expliquei como o meu Deus me tinha ajudado e lhes contei o que o rei me dissera, eles responderam: sim, vamos ao trabalho. E corajosamente puseram mãos a esta obra magnífica. Então, Neemias, ele partilhou da sua confiança, daquilo que estava no seu coração e de como Deus o abençoou perante o rei, não é? E que tudo aquilo que ele estava proposto a fazer, não é? Era por causa da confiança que ele tinha no Senhor. O desafio constante de permanecermos motivados é grande. E mesmo no meio da oposição, é aí que muitas das vezes vacilamos e a nossa motivação ela cai por terra. Lemos assim no versículo 19: Ao saberem disso, Sanballat de Horon, Tobias, o funcionário, Amonita e o árabe Gesem fizeram pouco de nós e disseram-nos com altivez: que é que pensam fazer? Querem revoltar-se contra o rei? Então Neemias não se deixou levar por estas palavras, mas continuou no seu propósito. Se precisamos de cuidar da nossa própria motivação, precisamos também de animar e encorajar os que estão ao nosso meio, à nossa volta, aqueles que nos rodeiam, porque muitas vezes as forças faltam e nós precisamos também de os animar, de estar com eles. E foi isso precisamente que Neemias também fez. Capítulo 4, versículo 4 e 8 diz: E o povo de Judá dizia: os carregadores estão sem força perante tal quantidade de escombros. Nós não somos capazes de reconstruir a muralha. Tive de levantar a voz para dizer aos chefes, aos responsáveis e a todos os presentes: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Lutem pelos vossos compatriotas, pelos vossos filhos e filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Então, Neemias, ele encorajou aqueles que abraçaram o seu desafio, não é? Por assim dizer. Ele continuou também a levar uma mensagem de confiança e de esperança a todos eles. Em terceiro lugar, estratégia e visão. No capítulo 4 encontramos então vários versículos em que podemos ver qual a estratégia que Neemias adotou, qual a sua visão para os acontecimentos, aquilo que foi acontecendo. E começando no verso 3, lemos que ele começou por estabelecer uma estratégia colocando os guardas para guardarem a obra, para protegerem de certa forma. Depois seguiu-se a atribuição de tarefas por todos os homens, e assim como as medidas que ele foi implementando. O capítulo, então, ele descreve tudo isso. Ele percebeu o que tinha de fazer e a forma como tinha de fazer. Isto fala-nos de organização. E é verdade que se durante este tempo nós ainda podemos dizer: bem, mas eu agora pouco ou nada posso fazer. Podemos sim perspectivar, preparar alguma coisa para o pós esta situação. Precisamos então de planear certas coisas, quer seja familiarmente, na nossa vida profissional, enfim, nossa vida de igreja. Tudo isso nós vemos aqui que a organização foi fundamental para que aquela obra se levasse a efeito. É importante então que nós também saibamos o que precisamos de fazer e o que devemos fazer. Mas, tal como Neemias, precisamos de buscar o auxílio divino. Diz o verso 3: Orámos então ao nosso Deus e colocámos homens de guarda dia e noite para nos defendermos deles. Então, a estratégia foi esta: colocar homens, colocar guardas. Mas, interessante, que o versículo diz que oraram ao Senhor. Então podemos dizer que há aqui uma conjugação entre a organização de Neemias com a sua piedade, com a sua confiança em Deus. E rematando com o que disse Tibérios Rata, ele disse o seguinte: visto que a piedade não substitui a preparação, Neemias combinou o celestial com o terreno. Precisamos de combinar então estes dois elementos da nossa vida também. O último ponto que gostaria de destacar é a direção divina. No capítulo 2, versículo 11, lemos o seguinte:
Cheguei a Jerusalém e durante 3 dias estive lá sem contar nada a ninguém do que Deus me tinha inspirado a fazer pela cidade. Então Neemias fez o que Deus o levou a fazer. Então aquele sentimento que ele inicialmente teve quando ouviu as notícias lá do capítulo 1 que nós lemos, toda essa tristeza e o querer fazer algo, percebemos aqui então que Deus o levou, Deus o dirigiu, Deus o usou para fazer isso. E isso mostra-nos então a direção divina que estava na sua vida. Devemos seguir sempre a direção de Deus. Se procedermos de acordo com os seus preceitos, sabemos que estamos a agir segundo a sua vontade. E as nossas escolhas, elas devem caracterizar-se então por escolhas moralmente corretas, tal como Deus quer. De resto, Deus dá-nos livre escolha para optarmos por esta ou por aquela situação. Não vemos Deus a dizer a Neemias, coloca guardas. Nem sequer o número de guardas que ele tinha que o fazer. Então, mas ele sabia que Deus o dirigia. Não, Deus quer que eu faça esta obra, e ele viu que conforme as necessidades iam surgindo, então ele foi decidindo mediante essa baliza grande que era a vontade de Deus. Contudo, é claro que em situações muito específicas Deus poderá querer levar-nos por determinado caminho, e para isso precisamos de estar sensíveis à direção do Espírito Santo. Então, se pudermos resumir os 4 pontos, ou salientar os 4 pontos que nós vimos aqui, de como nós podemos encarar novos desafios, então precisamos de encarar e avançar, precisamos de confiar e motivar, precisamos de estratégia e visão e, por último, de direção divina. E ligado a este ponto da direção divina, nós percebemos pelo capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Capítulo 2, versículo 4. Então eu, elevando a minha prece ao céu, respondi. E o capítulo 4, versículo 3 também, que nós já lemos. Todos estes textos mostram-nos a chave do sucesso de Neemias. Claro que a organização foi importante, claro que estar motivado foi importante, claro que encarar a situação e não ficar preso no lamento foi importante. É verdade, mas estes versículos mostram-nos que a sua dependência de Deus foi então a chave que lhe deu o sucesso à sua missão, a este desafio. Então, uma total dependência de Deus em todo o tempo é o que nós precisamos. Só assim tudo o resto fará sentido e nos levará a enfrentar os novos desafios pela perspectiva correta, agindo sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, que esta pequena reflexão com estes princípios aqui extraídos de Neemias nos possam ajudar no tempo que se aproxima, num futuro próximo ou a longo prazo, que possamos nos lembrar de como nós podemos enfrentar os novos desafios. Deus abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, permanecendo em oração.